Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisama Carneiro Machado Bezerra. Eu sou doutoranda da USP na área de parasitologia. Eu trabalho com avaliação comportamental de camundongos infectados pelo Toxoplasma gondii. E esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre alguns testes comportamentais. Eu vou estar explicando o princípio, a utilização, dicas de alguns testes comportamentais para vocês, tá bom? E hoje eu vou começar com o labirinto em cruz elevado. Bom, o labirinto em cruz elevado ele é o principal modelo de ansiedade. Ele é o teste padrão ouro quando a gente fala em ansiedade. A gente pode usar outros testes? Pode, por exemplo, o campo aberto. Mas o melhor teste é o LCE. Ele surgiu nos anos 50. Ele foi desenvolvido como ele é utilizado atualmente por Handley e Mitani em 1984, validados para ratos em 1985 e para camundongos em 1990. Como vocês podem ver, ele é um aparato com 4 braços, 2 fechados e cruzados por 2 abertos. E ele é elevado do chão, né, cerca de 30 a 50 centímetros. Bom, mas qual que é o princípio do teste de labirinto em cruz elevado, né? Quando a gente coloca um animal num ambiente desconhecido, um ambiente novo, a gente tem o fator novidade. Esse fator novidade, ele produz reações de conflito no animal, entre medo e curiosidade. Então, você vai ter um conflito interno do animal entre explorar e se proteger. Então, é esse cabo de força aqui que a gente vê. Então, de um lado, o animal vai estar demonstrando comportamentos de se proteger, de opa, eu não conheço esse ambiente, eu não sei quais perigos eu estou propenso aqui, né? E por outro lado, você vai ter comportamentos de explorar um ambiente novo e desconhecido, de curiosidade. Então, é o princípio de aproximação e esquiva. Bom, mas como que a gente transforma, né, esses dados do labirinto em cruz elevado em índice de ansiedade? Como a gente transforma isso em números, né? A ansiedade, o índice de ansiedade ele está relacionado na porcentagem de preferência entre os braços fechados e abertos do labirinto. Então, quanto tempo ou quanto que meu animal explora o braço fechado em relação ao braço aberto do labirinto. Então, na literatura tem demonstrado que quanto maior a ansiedade, há um aumento pela preferência do braço fechado. Então, o animal tende a explorar mais o braço fechado do aparato. Quanto menor a ansiedade, você tem uma preferência pelo braço aberto do aparato. Então, o animal ele explora mais o braço aberto. Mas, hoje em dia, a gente sabe, né, na literatura tem demonstrado que os roedores, ele tem uma preferência natural e normal pelo braço fechado do aparato. E a seguir eu vou mostrar para vocês por que essa tendência natural de explorar mais o braço fechado pelos roedores. Bom, hipóteses iniciais mais antigas, elas falam, né, que os roedores exploram mais o braço fechado, uma por questão do medo da altura, então o camundongo, o rato, ele tem medo da altura que o labirinto é elevado do chão, e segundo, ele também tem reações de medo a áreas mais expostas, né? Então, áreas expostas podem ativar áreas cerebrais relacionadas ao medo, que podem remeter, por exemplo, a predadores aéreos ou predadores. Então, esses são alguns fatores que levam o animal a explorar mais o braço fechado do aparato. Outra questão muito importante é a tigmotaxia. Bom, o que é a tigmotaxia, né? Ela é a tendência do animal em permanecer em contato com uma superfície. Então, a gente tem 2 áreas do corpo do animal muito importantes para a tigmotaxia: as vibriças e as patas. Vibriça, para quem não sabe, são esses pelinhos mais longos na cabeça do roedor, né? E eles servem como se fosse um órgão sensorial mesmo. Eles ajudam o animal a perceber o ambiente, inclusive relacionado a tato, né? Então, eles são muito importantes para a tigmotaxia. Outra questão também, aqui a gente tem um animal um
labirinto em cruz elevado. E aqui a gente vê que eles fazem muito esse comportamento de escalar, né? Tipo escalar o braço fechado. Então isso é uma forma de se manter em contato com a superfície vertical do aparelho, né? Eles fazem muito desse comportamento também, com as patas dianteiras. Então, por muito tempo, a gente acreditava que a tigmotaxia era o principal fator que fazia com que o meu animal explorasse mais o braço fechado do aparato. Hoje em dia, a gente já tem outras questões importantes. Por exemplo, a visão. Pesquisadores, eles fizeram o LCE num ambiente escuro ou pouco iluminado. E eles perceberam que os roedores eles exploravam mais o braço aberto quando o ambiente era escuro ou pouco iluminado. Então, nisso começa a cair a questão da tigmotaxia, porque eles começam a perceber que tem outros fatores que também influenciam na exploração dos braços, como a visão. Então, duas teorias, né, estão sendo desenvolvidas e ajudam a explicar isso. Por exemplo, a entrada de luz na retina pode gerar aversão à exploração do braço aberto, que é o mais iluminado. E também não só a entrada de luz, mas a formação de imagens pode ativar áreas de aversão e medo nos animais, levando a menor exploração dos braços abertos. Então, hoje a gente acredita que também a visão seja um importante fator para que o animal explore mais o braço fechado em relação ao braço aberto do labirinto em cruz elevado. Então, por mais que os roedores eles sejam pobres em visão, acredita-se que esse órgão, né, esse órgão sensorial pode ser muito importante para a avaliação ambiental do animal em certas ocasiões. Bom, quais são os parâmetros que a gente avalia quando a gente faz um LCE? Os principais são distância total percorrida, tempo de permanência em cada braço, número de entradas em cada braço e primeira área escolhida. Todos esses fatores a gente consegue ver através, por exemplo, de softwares, né? Então, você tem uma câmera acoplada no computador e um software de análise de imagens. Então, ele te dá todos esses parâmetros quase que instantaneamente. Outra questão também legal é você filmar o teste e avaliar depois, né? Uma avaliação do vídeo depois, manual, por exemplo. Então, eu aconselho para quem não tem tantos recursos a gravar o teste e avaliar manualmente depois. Avaliar no momento do teste é um pouco mais difícil, né? Requer mais pessoas no ambiente, então isso pode acabar levando a um estresse do animal e alterar os seus resultados. Existem também os parâmetros intrínsecos do animal que nos ajudam a entender naquela corda cabo de força se ele está atendendo mais a comportamentos exploratórios ou comportamentos de medo. Então, por exemplo, a gente tem o head dipping, que é a inclinação da cabeça à base dos braços abertos, que eu vou mostrar para vocês. A presença de urina e fezes. Então, a urina e fezes são quesitos que demonstram, por exemplo, o estado emocional do animal. Freezing, que é o congelamento, onde o animal fica parado, né, por alguns segundos sem se locomover. O grooming, que é a autolimpeza, onde a gente conta o número de eventos de grooming e o tempo gasto. O grooming também está relacionado ao estado emocional do animal e muito também tem uma relação com, por exemplo, resposta a estressores. A gente tem as espreitas, que são esticadas do corpo sem deslocamento das patas traseiras, que eu vou mostrar no vídeo também. E o comportamento de levantar, que está muito relacionado à tigmotaxia, principalmente no braço fechado. Então, aqui a gente tem um head dipping. Então, aqui, ó, ele abaixou, ele vai abaixar de novo. Aqui, ó, abaixou. Então, esse comportamento de abaixar a cabeça no braço aberto, ele tá, na verdade, avaliando o ambiente ao redor. Então, ele tá fazendo uma avaliação de risco, de questão de, opa, estou elevado do chão, será que esse ambiente é perigoso, o que tem aqui perto? Então, ele está fazendo uma avaliação ambiental. Esticar. Então, aqui a gente vai ver o movimento de esticar. O animal, ele fica com as patas traseiras travadas. Aqui, ó, ele esticou. Ele vai esticar de novo. Esticou também. Então, é esse movimento de minhoquinha, né?
esse movimento de minhoquinha. Ele fica com a pata traseira travada e a parte dianteira ele dá uma esticada. Também como forma de avaliação do ambiente dele. Levantar. Então, que ele levantou e ele vai levantar de novo. Aí, ó. Esse é muito comum no braço fechado, né? Os animais fazem muito isso. E está muito relacionado à tigmotaxia, que é a tendência do animal em permanecer em contato com alguma superfície vertical. Então, durante muito tempo, a tigmotaxia foi o principal elemento. Hoje a gente já sabe que a visão também é importante. Bom, quando a gente faz um LCE, é bem legal a gente fazer a avaliação de risco, né? Onde certos parâmetros dão para nós um padrão comportamental se o meu animal está fazendo uma avaliação de risco ou não. Então, por exemplo, o número de esticadas, espreitas, o head dipping, o número de entradas no braço fechado. Quanto mais elevado esses parâmetros, mais a gente tem esses comportamentos, eles indicam um padrão comportamental de precaução e cautela do animal. Então, o animal está tomando cuidado com o ambiente, né? Como a gente ele está tentando perceber quais são os riscos relacionados ao ambiente dele. Então, é uma forma de avaliação de risco do animal. E poucos trabalhos trazem isso de forma muito clara e definida, né? Então, para quem está pensando em fazer o LCE, eu acho que é legal levar em consideração essas questões dependendo da sua pergunta, né? Da sua pesquisa. Bom, qual é a utilidade do labirinto em cruz elevado? O labirinto em cruz ele serve para várias coisas. Uma delas é a avaliação de fármacos. Então, por exemplo, eu tenho medicamentos e eu quero saber se o meu fármaco tem um efeito ansiogênico ou ansiolítico. Então, eu administro ele no meu animal e depois de um tempo eu faço o NCE. E aí eu percebo se através do fármaco você tem uma tendência de comportamentos com menor ou maior ansiedade no animal. Também é possível avaliar as áreas cerebrais. Então, por exemplo, eu posso fazer microcirurgias ou lesões em áreas específicas do cérebro dos roedores, né? E ver, através dessas lesões, se aquelas áreas têm relação ou não com ansiedade, se geram maior ou menor ansiedade nos animais. Então, é bem legal para a avaliação de áreas cerebrais. E, como a gente pode ver, não só de fármacos a gente consegue avaliar, mas a gente consegue ver também até micro-organismos, porque no meu caso, por exemplo, eu estudo a ação, né, da infecção pelo toxoplasma em relação à ansiedade dos animais. E vários trabalhos demonstram que a toxoplasmose tem um efeito de diminuição da ansiedade nos animais. Eles exploram mais o braço aberto. Então, o LCE ele serve para diversas coisas, questão de relação presa-predador, se o animal está se expondo mais a risco ou não. Então, eles têm diversas utilidades. Bom, aqui estão as principais referências que eu utilizei. São trabalhos muito legais, onde vocês conseguem se aprofundar no tema. E eu espero ter ajudado, e no próximo vídeo eu vou falar sobre o campo aberto e vou falar um pouquinho mais sobre o grooming e o freezing. E eu espero ajudar vocês nessa série de vídeos. Até mais!